pessoal, bom dia a todos. Sejam aí muito bem-vindos ao nosso webinar na G2 Tecnologia, onde nós vamos abordar hoje o tema DRE. Vamos entender como é que constrói uma DRE, o que é uma DRE, como utilizar, como construir, e principalmente a gente vai demonstrar isso já funcionando dentro do SAP, algo pronto dentro do SAP. Vocês vão ver que ele é bastante simples e muito útil para a gestão e organização das empresas. Eu vou dar mais 1 ou 2 minutos, tem algumas pessoas aqui que estão acessando ao nosso webinar ainda, e aí na sequência eu já retorno, pessoal, e a gente vai falar sobre DRE hoje, ok? Muito bem, pessoal, vamos aqui retomar. Já demos aqui uns minutos para quem está chegando conosco, né? Então, novamente, agradeço aí a participação de quem está assistindo o webinar. Nosso grande objetivo é trazer mais informação sobre SAP, sobre processos, sobre gestão aí para as empresas. Pessoal, a nossa ferramenta, né, ela é uma ferramenta intuitiva. Podem ir digitando aí perguntas, né? Eu pretendo ir fazendo pausas aqui na apresentação para ir lendo essas perguntas de vocês, e assim a gente vai tendo uma apresentação mais dinâmica, onde vocês podem estar participando. Coloquem as perguntas e eu vou parando para respondê-las, tá? Quem está falando hoje com vocês é o Roberto Azevedo, eu sou consultor e gerente de relacionamento na G2 Tecnologia, e vamos iniciar o nosso webinar, pessoal. Bom, trazendo uma visão, pessoal, hoje nós temos aí muitas pessoas na sala que estão vindo pela primeira vez. Queria fazer aqui um overview rápido, passando uma orientação do que é a G2, o que é o SAP. Muitas pessoas desconhecem, não ouviram falar de SAP, então vamos passar um pouco da visão. SAP, pessoal, SAP é líder, né, a nível mundial em fornecimentos de ERP, de sistemas de gestão. Então, a SAP é uma empresa que está na Alemanha, a matriz é na Alemanha, mas no fundo hoje a SAP está espalhada pelo mundo, né? O SAP roda, para vocês terem uma ideia, em todos esses países aqui, toda essa lista aqui de localizações de países, o SAP está preparado e adequado, funcional para trabalhar nesses países e principalmente atendendo a legislação de cada um desses países, de cada país que está nessa lista, tá? Então, SAP atende a muitos países. SAP Business One é um ERP, é um software, ele faz toda a gestão dos departamentos de uma empresa. Então, SAP, ele é um software totalmente integrado numa única plataforma. Nós controlamos aí diversos departamentos, né? O SAP, ele controla desde um processo de compras, um processo de vendas da tua empresa. Se você é uma empresa que tem projetos, obras, nós fazemos a gestão desses projetos, dessas obras.
Se você é uma fábrica, vocês vão precisar de um módulo como produção, MRP. O SAP faz toda a gestão também de produção. Empresas que distribuem ou empresas, fábricas, né, precisam ter uma gestão muito importante de estoque e depois a distribuição desses produtos. É também um módulo que o SAP administra e gerencia na empresa de vocês. E sem falar das obrigações aí legais, né, do nosso país, as obrigações contábeis, as obrigações fiscais, o SAP também faz gestão sobre essa necessidade, tá? Além do SAP gerenciar aí todo o processo, né, os departamentos da empresa, eu vou mostrar para vocês hoje aqui um pedaço, uma parte do SAP Business One HANA. O SAP Business One HANA é a versão mais nova da SAP aqui para o produto, e o SAP Business One HANA, ele é mais do que apenas um RP. É, na verdade, uma plataforma digital, ele é uma plataforma de soluções totalmente integrada. Isso traz para a gente recursos de IoT, internet das coisas, o SAP roda em nuvem, nós temos aqui ferramentas para Big Data e funções analíticas. Depois vocês vão poder observar que o SAP ele já tem um BI interno, roda na própria ferramenta. A G2 Tecnologia, pessoal, quem é a G2 Tecnologia? A G2 é uma empresa focada em soluções aí de gestão, soluções, né, sistemas para empresas. Nós atuamos principalmente na área das pequenas e médias empresas, as empresas que estão em crescimento. A G2 é uma empresa que vai completar 30 anos de existência e há mais de 14 anos nós somos parceiros da SAP. A SAP é a empresa que desenvolve, que dá manutenção e constrói sempre o sistema. A SAP trabalha com canais, com parceiros. A G2 Tecnologia é um parceiro da SAP há mais de 14 anos. Nós temos aqui mais de 500 projetos implantados em mais de 200 empresas, mais de 200 clientes, mais de 200 mil horas de projetos, né, analisando todo o nosso trabalho. E temos um time aí de consultores sêniores altamente qualificados para atender os nossos clientes e entregar os nossos projetos. A G2 Tecnologia, pessoal, a G2 é uma empresa que atende o Brasil inteiro, mas também temos projetos aí fora do país, tá? Então, vocês podem ver que a gente tem clientes aqui na América do Norte, na América do Sul, até na Europa nós temos clientes. Então, distância para a gente não é nenhum tipo de problema. A G2, né, a nossa sede, a matriz fica em São Paulo, capital, mas atuamos aí em qualquer localidade para trabalhar com os nossos clientes. Feito esse overview, pessoal, para que vocês conheçam e entendam um pouco, né, o que é um SAP, o que é a G2 Tecnologia, vamos, de fato, falar aí sobre o nosso tema, né, sobre o nosso webinar, que é a construção de uma DRE, né, um DRE, usando as melhores práticas de mercado. Pessoal, vamos lá. Primeiro, né, o que é essa sigla, né, DRE, na realidade é uma sigla, e o que significa a sigla DRE? DRE, pessoal, é a sigla para demonstração ou demonstrativo, né, demonstração de resultado do exercício. DRE, na verdade, é um relatório gerado, normalmente os contadores, né, fazem isso para os empresários, mas trata-se de um relatório, é uma obrigação legal, uma obrigação que as empresas precisam entregar, é algo legal que isso tem que ser gerado e entregue. As empresas de contabilidade normalmente fazem isso para os empresários e o governo, né, exige isso das empresas. Bom, muitas pessoas encaram a DRE, todo mundo já deve ter ouvido falar de DRE, já leu alguma coisa, principalmente quem é dono de empresa, gerente, diretor, conhece isso, mas muitas pessoas associam a DRE apenas com a obrigação de entregar isso para um governo. Porém, a DRE, pessoal, ela vai muito além dessa obrigação aí legal de entrega. A DRE, ela pode, e ela é, na verdade, um relatório extremamente útil para as empresas extraírem informações sobre o negócio. Esse é o grande objetivo de ter uma DRE, principalmente aqui uma DRE, porque o tema, né, usando as melhores práticas, é para que vocês possam usar uma DRE realmente para enxergar o negócio de vocês. Analisar se a empresa está indo bem, se está indo mal, que área está indo bem, que área não está indo tão bem assim. A DRE é muito importante e ela traz esse tipo de informação para a gente, tá? O relatório
da DRE. Então, o nosso foco é, vamos detalhar essa DRE, entender como ela é construída e como utilizar esse relatório. Quais insights, né, uma DRE pode nos dar para nos ajudar a ter um melhor direcionamento para uma empresa. A gente ouve muito falar, né, que a gente precisa de informação para tomada de decisão. E é exatamente isso, pessoal. Uma DRE é um relatório que vai te dar informação para que você, como gestor da tua empresa, possa tomar um melhor caminho, ter decisões, entender que área da tua empresa, que centro de custo da tua empresa vai bem, ou que centro de custo da tua empresa não está indo tão bem assim, e você precisa tomar medidas, tomar ações rápidas para aquilo ser melhorado. Então, vamos desmistificar essa DRE, vocês vão ver que é um relatório importante e, ao mesmo tempo, simples, não é nada tão complexo assim de construir uma DRE. Antes de propriamente iniciar, pessoal, falando de DRE, eu queria trazer para vocês aqui o conceito de regime de competência e regime de caixa. Isso aqui bagunça um pouquinho a cabeça das pessoas, tem pessoas que misturam, e a gente precisa entender a diferença desses dois caminhos, dessas duas opções, tá? Ela é extremamente ligada aqui quando a gente fala com DRE. Primeiro conceito, regime de competência. Esse termo, regime de competência, está muito ligado aqui à contabilidade, né, ao nosso contador, à área contábil, departamento contábil. Já o regime de caixa está extremamente conectado à área financeira, tá? O DRE, por exemplo, pessoal, é um relatório criado geralmente pela contabilidade, né, gerado pela contabilidade, e o DRE, ele é analisado, ou ele deveria ser criado e analisado pelo regime de competência. O regime de caixa, por exemplo, que é o financeiro, né, gera para a gente um relatório também extremamente importante, que é o fluxo de caixa. Então, observem que eu falei de dois relatórios extremamente utilizados, comuns, requisitados pelas empresas, né, que é o DRE e o fluxo de caixa, mas cada um desses dois relatórios é baseado num regime diferente. O DRE, o regime de competência, e o fluxo de caixa, o regime de caixa. O grande problema aqui, pessoal, é misturar as duas coisas, tá? Vamos entender o que é cada item aqui e quando analisar, né? Como é que funciona isso, pessoal? O regime de competência, ele é analisado, ele é encarado de acordo com o fato gerador que ocorreu na tua empresa. E aí vem fato gerador, pode ser um termo aí um pouquinho complicado para quem ainda não conhece, mas o que vem a ser um fato gerador? Quando eu compro, por exemplo, um material, um insumo, contrato um serviço, uma prestação de serviço que alguém vai executar na minha empresa, a data em que eu comprei aquele produto ou que o serviço foi prestado, isso é a data no regime de competência. Então, a data em que eu comprei é o fato gerador é a minha compra, e a data onde eu comprei aquele material ou comprei aquele serviço é encarado como regime de competência. Bom, eu posso ter comprado algo, por exemplo, no mês de janeiro, eu comprei um material agora, no mês de janeiro de 2020, mas eu posso ter acordado com o meu fornecedor que eu vou pagá-lo somente daqui 30 dias, 60 dias, talvez eu pague em parcelas e ainda pague essas parcelas em fevereiro, março, abril e maio. Então vamos dar um exemplo. Comprei um material em janeiro e combinei com o fornecedor que eu vou pagá-lo daqui 30 dias. No regime de competência, a data que eu vou registrar isso é o mês de janeiro, é a data do fato gerador, é a data que eu comprei. Então, o meu regime de competência é janeiro. E no regime de caixa, eu vou registrar a data de vencimento, a data do financeiro, a data onde eu combinei com o meu fornecedor que eu iria pagá-lo. Essa é a diferença, pessoal. Ou seja, eu fiz uma única compra, comprei em janeiro e combinei de pagar aquilo em fevereiro. No regime de competência, eu tenho o mês de janeiro. No regime de caixa, eu tenho o mês de fevereiro, que é a data que eu combinei de pagar. Traduzindo isso para um exemplo, pessoal, vamos trazer isso para uma visibilidade e vocês entenderem aqui um pouco melhor, num gráfico, o que vem a ser o regime de competência e o que vem a ser o regime de caixa. Tá? Imaginem, por exemplo, que no mês de janeiro,
Aqui eu tenho uma coluna em azul e aqui eu tenho uma coluna em vermelho. A coluna em azul está positivo, em vermelho eu tenho negativo, tá? Essa minha coluna em azul, ela bate aqui em 100, e a minha coluna em vermelho eu tenho menos 40. O que aconteceu aqui? Em janeiro eu realizei uma compra de produtos, de materiais para minha empresa, e essas compras totalizaram aqui 40, né? 40 negativo. Poderiam ser 40 reais, 40 mil reais, 40 milhões, apenas o número 40 aqui para simplificar. Ou seja, eu comprei um total de produtos de 40. E no mesmo mês eu fiz a venda desse produto ou dos produtos para clientes que totalizaram 100. Ou seja, vendi por 100 e comprei por 40. No regime de competência, eu registro essa venda e essa compra dentro do mês que ocorreu, dentro do fato gerador, ou seja, dentro do mês de janeiro. Tive 100 aqui de venda e tive 40 de compras, né? Ou poderia falar, tive 100 de receitas e tive 40 de despesas. E analisando isso, pode ser que eu fique bem satisfeito com a minha empresa, porque se eu fizer um menos o outro, uma forma simples, eu teria 60, poderia chamar aí de lucro, né? Ainda não é o meu lucro, mas eu tive uma diferença de 60 aqui positiva, né? Um positivo aqui analisando isso. Num regime de competência, gente, eu teria essa análise apenas destacada no mês de janeiro, tá? Em fevereiro, eu não tive novas vendas, nem novas compras, então fica zerado. Março, a mesma coisa, nada de venda, nada de compra, aquilo fica zerado. Se eu olhar essa mesma informação, só que através do regime de caixa, olha como a visão muda, pessoal. Eu comprei 40, né, em janeiro e combinei com o fornecedor de pagá-lo em prestações e em 4 parcelas, tá? A minha venda foi de 100 e eu combinei com o meu cliente para que ele me pagasse 4 meses depois. Eu dei um prazo para o cliente e aceitei que ele me pagasse 4 meses depois. Analisando o meu regime de caixa, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar que em fevereiro eu tive uma saída de 10 da primeira parcela, março uma saída de 10, abril outra saída e em maio a última saída de 10. Eu paguei em 4 parcelas de 10. Então eu tive uma saída aqui de dinheiro parcial. Como eu combinei com o cliente de receber vários meses depois, o cliente me pagou essa conta somente no mês de maio, e aí eu recebi numa única parcela, mas somente recebi essa grana no mês de maio. Isso é o exemplo, pessoal, do regime de competência e do regime de caixa. Se eu retirar um relatório, por exemplo, um DRE, ele me mostraria apenas informações lançadas em janeiro. O meu total de vendas em janeiro e o meu total de compras em janeiro. Fevereiro nada, março nada, e abril nada, e maio nada. Se eu analisar o caixa, que é a entrada e saída de dinheiro dessa empresa, eu vou analisar que eu tive uma saída de 10 em fevereiro, março 10, abril, e somente em maio eu tive uma entrada aqui de 100 na minha empresa. Essa é a diferença entre as duas visões, o que é um regime de competência e o que é um regime de caixa. O grande problema aqui, pessoal, é misturar as visões, tá? Regime de competência tem que ser comparado com o regime de competência e o regime de caixa tem que ser analisado e comparado com o regime de caixa. O problema é misturar as visões, tá? Seria errado, por exemplo, imagina que eu tivesse, por exemplo, uma saída de caixa aqui da minha empresa em janeiro. Seria errado eu querer somar essa saída de caixa com as minhas despesas que aconteceram em janeiro. Eu não poderia somá-las, né? Outra grande dificuldade que gera, pessoal. Aqui eu estou dando um exemplo de uma única venda e uma única compra. Fica simples o desenho, né? Pequeno até o desenho. Não é a realidade de uma empresa que vai estar fazendo muitas vendas e muitas compras. Esse gráfico vai ser muito maior. Tá? Por isso, a utilização de um software, de um RP, que dê essa visão para o empresário, para os gestores, é muito importante. Torna-se extremamente complexo analisar muitas vendas e muitas compras. E aí a chance de misturar as duas coisas, o regime de competência, que é o fato gerador aqui, né, da compra e da venda, com a entrada e saída de dinheiro no caixa, é muito simples dos empresários misturarem isso, os diretores se confundirem e juntarem tudo, e aí você pode ter problemas.
Olha como a utilização disso é bacana, pessoal. O regime de competência, ele vai dar a visão para a gente se o nosso negócio é rentável, se a nossa empresa, né, o nosso negócio é sustentável. É isso que ele me diz. Mês a mês eu tenho uma visão das minhas receitas, das minhas vendas e das minhas despesas, e eu consigo analisar se eu estou crescendo, se eu não estou crescendo, o quanto está sendo o meu lucro em cima disso. Eu analiso economicamente a minha empresa. Isso é o regime de competência. Você tem uma visão econômica do teu negócio. Se a tua empresa está indo bem, se está indo mal, e até projeções para o futuro você consegue enxergar. Já no regime de caixa, eu quero analisar outra coisa, como está o meu caixa, como está a liquidez da minha empresa. O quanto eu vou ter de dinheiro nos próximos dias, ou até nos próximos meses, para pagar contas, por exemplo, eu terei dinheiro? É isso que o regime de caixa mostra. Se vocês observarem, janeiro é um mês bom para a gente, nós tivemos 100 de receitas e 40 de despesas, né? Então a nossa empresa está bem analisando isso. Só que olha só, pessoal, eu posso não ter caixa, né? Exatamente em fevereiro, eu tenho que pagar aqui uma despesa, ou uma parcela aqui da minha compra, e eu não tenho nenhuma entrada de dinheiro. O regime de caixa dá essa visão extremamente importante. Ou seja, enquanto a competência analisou economicamente, o regime de caixa está olhando o nosso dinheiro. E aí eu posso enxergar, através do relatório aqui de regime de caixa, que eu estarei mal em fevereiro, porque eu tenho conta para pagar. Será que eu tenho dinheiro no meu caixa aqui para agir, para pagar? Nesse gráfico eu não tenho nenhuma entrada de dinheiro em fevereiro, nem em março, nem em abril. Resultado, quando eu chegar em abril, eu terei que ter pago aqui 30 dessa conta, poderia ser 30 mil reais, 30 milhões, né? E eu posso estar muito mal porque eu não tenho grana no caixa. O que eu vou fazer? Vou emprestar dinheiro no banco? Né? Pode ser uma possibilidade. Talvez eu tenha que vender algum equipamento da minha empresa para eu ter dinheiro. Ou pode ser que eu não devesse ter vendido para esse cliente e aceitado que ele me pagasse somente 4 meses depois. Essa é a visão dos dois relatórios, pessoal. Regime de competência é uma visão econômica e o regime de caixa está olhando aqui o financeiro, o dinheiro dessa empresa, a grana dessa empresa. E aí surge, às vezes, algumas perguntas, né? Eu percebo essa pergunta de muitos gestores, né? Qual relatório eu devo utilizar? Devo utilizar qual análise eu devo fazer? Eu devo analisar pelo regime de competência ou deveria analisar pelo regime de caixa? Pessoal, os dois, tá? Os dois são relatórios importantes, são visões extremamente úteis para a gente poder entender como está indo esse negócio, como está indo a empresa. Tá? Então, utilizem os dois, né? Os dois são necessários, os dois são importantes. Só que aí, gente, eu sempre converso muito com as pessoas e ouvindo, a gente acaba aprendendo muito, né? Aí eu percebo algumas pessoas que falam, mas Roberto, legal, só que lá na minha planilha eu só tenho um campo para pôr uma data, né? Então, ou eu coloco que aquilo aconteceu em janeiro, ou eu coloco que aquilo vai acontecer em fevereiro. Né? O regime de competência é janeiro, no exemplo, da compra ou da venda, e o regime de caixa que eu pagaria em fevereiro. Eu só tenho uma data, então eu tenho que escolher ou entre lançar janeiro, que é a competência, ou entre lançar em fevereiro, que é o regime de caixa. É verdade, pessoal, existem muitos softwares ou planilhas ou alguns RPs que eles não estão preparados para atender essas duas grandes necessidades, né, do regime de competência e do regime de caixa. O ideal seria que vocês fizessem isso daqui, gente. O ideal é ter um sistema, é ter uma solução que aceite os dois, tá? Aqui eu tenho uma janela do SAP Business One, é uma nota fiscal de entrada, está representando para mim aqui uma compra, né, eu comprei produtos para minha empresa, comprei um celular, um televisor, um notebook. E se eu observar aqui esse documento do SAP, aliás, nós temos mais de dois, né, nós temos 3 datas aqui, mas eu queria chamar a atenção para as 2 primeiras, tá? Na primeira data, vocês vão observar aqui que eu tenho a data do lançamento e a segunda data é a data do vencimento. A primeira data, a data do lançamento, é utilizada no SAP
para armazenar o regime de competência. Já a segunda data, que é a data do vencimento, é a data do regime de caixa. É por isso que no SAP nós temos aqui esses dois campos com datas. Tá? No exemplo anterior que eu dei, eu poderia ter colocado na data de lançamento janeiro, né, um dia do mês de janeiro. Já na data de vencimento, eu poderia ter colocado um dia dentro do mês de fevereiro. Janeiro ficou como meu regime de competência e fevereiro entraria como meu regime de caixa. Tá? Se essa compra, pessoal, fosse parcelada em diversos meses, eu também poderia detalhar todas as datas de vencimento, vencido em fevereiro, março, abril, e todas elas são encaradas como o regime, né, o regime de caixa aqui, para fazer a parte financeira. Esse é o ideal, pessoal, ter um sistema, ou então, se vocês utilizassem aí planilhas, que conseguissem registrar essas duas datas para dar as duas visões, pois as duas visões são extremamente importantes. Bom, pessoal, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Deixa eu analisar aqui. Ó, eu tive uma pergunta aqui do Igor Goulart. O Igor está perguntando se esse nosso webinar vai ser disponibilizado. Sim, tá, Igor. A gente está gravando isso aqui e depois nós disponibilizamos no YouTube. A G2 Tecnologia tem um canal na internet, no YouTube, vários canais, na verdade, tem o nosso site, o nosso blog, e esses materiais são disponibilizados nos nossos canais, então vocês podem assistir novamente este material por lá, certo? Muito bem, pessoal, vamos para a prática. Então, passamos por dois conceitos, que é o regime de competência e o regime de caixa, né? Os dois são necessários, e vamos falar do DRE. Agora vamos detalhar o relatório DRE. Muito importante, pessoal, o DRE, ele é analisado pelo regime de competência, tá? É assim que, ou melhor, normalmente é assim que deve ser construído, tá? Já também peguei casos de pessoas ou de empresas que acabam criando um DRE pelo regime de caixa. É uma outra visão. Mas, em linhas gerais, o que o mercado, o que os bancos, o que os acionistas esperam é enxergar uma DRE que está baseada no regime de competência, a data do fato gerador daquela tua compra, e não quando você pagou ou quando você recebeu o dinheiro do teu cliente. Muito bem. Uma DRE, pessoal, detalhando isso aqui, ela deve ser elaborada com alguns grupos, né, alguns títulos, alguns grupos, onde dentro desses grupos nós vamos colocando várias ações, né, vendas, as compras, vários fatos geradores que ocorreram na nossa organização, na nossa empresa. A primeira linha do DRE, ela é destacada aqui com o título de Receita com Vendas. Essa linha, pessoal, essa primeira linha, ela tem um sinal positivo, o que representa evidentemente aqui um mais, ou seja, é tudo que a empresa vendeu. Então, o que entra aqui na linha, né, das receitas com vendas? Todas as nossas vendas de produtos, se você é uma fábrica, você vai fabricar um produto e vai vender, né? Então, você vai ter uma receita. Você pode ser uma empresa que comercializa, uma empresa que compra e vende, uma revenda. Então, você vai ter aqui dentro de receitas com vendas, né, as vendas das mercadorias. Se você é um prestador de serviço, nós vamos ter aqui também as nossas receitas com os nossos serviços prestados. Toda vez, pessoal, que nós vendemos algo, nós temos impostos, né? O nosso país cobra imposto, o leão vem lá e morde um pedaço dessa grana. Você nunca fica com todo o dinheiro do que você vendeu. A segunda linha é exatamente para mostrar isso. Então, eu tenho um sinal de menos, onde nós temos deduções e impostos. Ou seja, aqui nessa segunda linha entra todos os impostos que foram descontados, abatidos, por exemplo, da tua venda. Quando eu vendo o produto, eu posso ter ali um ICMS, um IPI, PIS, COFINS. Esses impostos serão depois recolhidos, né, pagos ao governo. Então, esse dinheiro ele deixa a tua empresa. Se você vender um produto por 1.000 e você tem impostos ali, eu tenho, por exemplo, R$200 de impostos, no fundo, eu não vou ficar com os 1.000, vou ficar apenas com 800. Por isso, eu tenho uma linha para reduzir, são as deduções ou impostos que aconteçam, tá?
Deduções, pessoal, podem ser alguns descontos, abatimentos que vocês ofereceram aos clientes, e isso faz também com que você receba um valor a menor. Então, eu poderia considerar aqui também as deduções. E aí a gente chega na primeira informação da DRE, que é a nossa receita líquida. Como eu faço a receita líquida, pessoal? Nós vamos pegar o total que nós tivemos na empresa de receita com vendas, eu pego esse montante, esse total, e vou subtrair as deduções que eu apliquei para os clientes e impostos que eu vou ter que recolher para o governo. Um menos o outro vai dar a minha receita líquida. Simplificando, tive 1.000 com receita e 200 em deduções e impostos, 1.000 subtraio 200, eu vou chegar em 800, que é a minha receita líquida. Tá? É importante entender, pessoal, que a empresa ela vai ter muitas receitas, né, muitas vendas, ou esperamos que as empresas tenham muitas receitas, né, muitas vendas. Todas essas receitas e vendas, né, que vocês, essas vendas, essas prestações de serviço, todas elas são somadas e agrupadas nessa linha, tá? Realizei 20 vendas na minha empresa. Some as 20 vendas e o total dessas 20 vendas vai entrar aqui na receita com vendas. A mesma coisa aqui na linha de baixo. Some todos os impostos de cada venda que você fez e some tudo isso, sumarize e coloque nesta linha aqui de deduções e impostos. Depois que eu tenho o total das receitas e o total aqui das deduções e dos impostos, aí eu faço simplesmente um menos o outro e tenho a receita líquida. Tá? Pessoal, é claro que falar aqui é simples, né? Agora, construir essa solução pode não ser tão simples. Porque eu dei um exemplo de uma empresa que vende, que fez aí 20 vendas. Eu tenho empresa que vende 500 vendas por dia. Então, construir essa ferramenta, essa máquina que vai gerar tudo isso para vocês, vai gastar, evidentemente, um trabalho de vocês. Um tempo, né, um esforço aí de cada pessoa. Existem pessoas que fazem isso no Excel, mas acaba ficando muito, né, frágil. O Excel, ele é uma excelente ferramenta, mas não é tão simples construir isso dentro de um Excel. Né? Ele está sujeito a falhas ali, e um bom RP, um bom sistema, entrega tudo isso pronto para vocês. Eu vou mostrar no final o SAP gerando uma DRE prontinha para vocês utilizarem na empresa. Bom, seguindo a DRE, pessoal, ela não vai ser apenas isso, tá? Essa é a primeira parte aqui, né, o topo do meu DRE. Receita com vendas é positivo, menos as deduções e impostos, eu chego num primeiro subtotal, que é a minha receita líquida. Avançando, pessoal, aqui eu mantive as 3 primeiras linhas e coloquei 2 novas linhas que vão entrar nesse DRE. Depois que eu cheguei na receita líquida, a gente vai enxergar aqui os custos variáveis, né? O custo variável, que é muito conhecido como CPV, CMV ou até CSP. CPV é custo dos produtos vendidos, aqui custo das mercadorias vendidas ou custos dos serviços prestados. Dentro dessa linha, pessoal, nós temos que colocar todos os custos, tudo aquilo que nós gastamos, que nós tivemos que gastar e, por consequência, depois temos que pagar, mas tudo aquilo que diretamente foi uma despesa, um gasto, melhor dizendo, gasto, não despesa, que pode confundir, é um gasto que vocês tiveram ligados diretamente à venda daquele teu produto, ou à venda da tua mercadoria, ou à venda do teu serviço. As fábricas, por exemplo, eu posso produzir um skate. Para produzir um skate, eu vou comprar diversos materiais. Então, todos esses materiais que eu comprei para produzir o meu skate precisam entrar nessa linha. É o custo variável, tá? É chamado isso aqui de CPV, que é o custo do produto que eu vendi. Então, são todos os gastos que nós temos numa empresa que estão diretamente ligados à produção de um produto, ou à revenda de uma mercadoria, ou até à prestação de um serviço. Bom, e aí a gente chega em outro subtotal, que é a margem bruta. Como é que calcula a margem bruta, pessoal? Eu pego o total da minha receita líquida, subtraio o custo variável, eu gastei, custo variável é algo que eu gastei na minha empresa, e aí eu chego na minha margem bruta.
Observem que o valor vai caindo aqui, né? Eu vou tirando, eu começo com a minha receita, legal, eu vendi para o meu cliente aqui por 1.000, e depois eu vou tirando tudo que eu fui gastando nessa minha empresa. Tá? Bom, margem bruta é a receita líquida menos o custo variável, aí eu chego na margem bruta. Tá? É muito comum, escuta os empresários falar, puxa, qual é a margem bruta da tua empresa? A margem bruta foi feita a partir dessa conta, pessoal. É um número a partir desse cálculo que a gente estabeleceu. Dando sequência nesse DRE, nós vamos encontrar depois as despesas variáveis de uma empresa, e aí depois a gente chega na margem de contribuição, outra informação extremamente necessária. O que são as despesas variáveis? São todos os gastos que uma empresa teve, né, que ocorreu naquela empresa. E aí eu posso dar um exemplo, pessoal, que tipo de gasto que entra aqui? Eu posso ter um vendedor, a minha equipe comercial, que precisa se deslocar até um cliente. Então, esse vendedor, ele tem que pôr gasolina, ele pode pagar pedágios até chegar no cliente. Esse tipo de despesa que o vendedor tem, né, o vendedor gastou até chegar ao cliente, ele vai depois ser reembolsado. Então, ele gasta lá com o combustível, com o pedágio, por exemplo, ou com o hotel, ele teve que dormir, né, teve que ficar na cidade, por exemplo, ele gastou com o hotel. Essa despesa que esse vendedor teve entra, pessoal, nas minhas despesas variáveis. Percebam que aqui eu tenho gastos que elas estão ligadas, por exemplo, à minha produção ou à minha revenda de produtos, mas elas não estão ligadas diretamente, pessoal. Como assim? Aqui eu coloco gastos que não estão necessariamente ligados à quantidade de produtos que eu produzi, ou então a quantidade de produtos que eu vendi. Essa é a diferença. Aqui no custo variável, eu tenho que colocar os gastos que eu tive, só que esses gastos, eles determinam exatamente o quanto eu produzi ou o quanto eu vendi na minha empresa. Já nas despesas variáveis, não. São gastos também, só que são gastos não ligados diretamente à quantidade produzida ou à quantidade vendida. Por exemplo, se eu tenho um vendedor que ele se desloca até o Rio de Janeiro para atender um cliente, talvez nessa viagem pode ser que ele não venda nada, ele fez uma viagem e não conseguiu vender nada, pode ser que ele venda um produto só, ou pode ser que ele venda 200 produtos. Então, é totalmente fora do controle. Ele viajou para a nossa operação para poder vender, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo determinar que aquela viagem me ajudou a vender mais e o quanto ela vendeu mais. Então, essas despesas, elas caem aqui como despesas variáveis. Um bom exemplo são os vendedores que estão trabalhando e visitando clientes. Margem bruta menos as despesas variáveis, pessoal, vão me dar a minha margem de contribuição. E aqui nas despesas variáveis, gente, o mesmo conceito, tá? Eu vou somar todas essas despesas variáveis, todas elas. Se eu tiver 50 vendedores, eu somo todas as despesas desses 50 vendedores e totalizo aqui. Aí eu pego a margem bruta, subtraio esse total das despesas variáveis, chego na margem de contribuição da empresa, que é outra informação também extremamente pedida, né? Quanto é a tua margem de contribuição? É outra visão. Seguindo no nosso DRE, agora a gente vai falar sobre os gastos com o pessoal, as despesas operacionais. Deixa eu só sair. E aí a gente chega, pessoal, no famoso EBITDA. Outra informação, lá no final da minha tela tem lá o EBITDA. Esse é muito questionado quando uma empresa vai até um banco, por exemplo, né? O dono da empresa vai até o banco para pedir um empréstimo, para você fazer um financiamento. Quando, por exemplo, uma outra empresa quer comprar o teu negócio, alguém quer investir no teu negócio, eles vão fazer essa pergunta: qual é o EBITDA da tua empresa? O EBITDA é um número que vai mostrar exatamente a rentabilidade aqui do teu negócio, da tua empresa. E como é que eu cheguei no EBITDA, né? A gente faz toda a conta ali inicial, que a gente já detalhou, e aí nós chegamos no gasto com o pessoal. Gasto com o pessoal, ali nós vamos colocar todos os gastos de salários, encargos com os funcionários, benefícios, né, o 13º, o vale transporte, o VR, tudo aquilo que vocês pagaram os funcionários de vocês,
isso entra na linha, é somado e entra na linha do gasto com o pessoal. Depois temos as despesas operacionais. O que é uma despesa operacional, pessoal? É algo que eu também gastei, eu também vou ter que pagar isso, só que são despesas que elas estão menos ligadas ao processo de venda. São despesas que elas vão ocorrer independente de eu ter vendido produtos, mercadorias ou serviços, independente de eu vender ou não vender, eu tenho essa despesa. Um exemplo, pessoal, o aluguel do meu escritório, o aluguel da minha fábrica. Eu terei que pagar a conta do aluguel, mesmo que eu não tenha vendido nada dentro daquele mês. Isso é uma despesa operacional. Reparem que é um gasto, eu vou ter que pagar, é uma despesa, só que ele está cada vez menos ligado, né? Comparando aqui com os de cima, né? Ele está cada vez menos ligado ao meu processo de venda. Despesa de aluguel, conta de energia elétrica, a internet da empresa, são despesas operacionais que nós teremos, elas independem do que eu vendo ou do que eu não vendi dentro da minha empresa. E aí eu chego no EBITDA, né? Como calcular o EBITDA? Eu vou pegar o resultado da margem de contribuição, menos os gastos com o pessoal, menos as despesas operacionais, e aí eu chego no famoso EBITDA da empresa. Não acaba aqui, pessoal, temos mais um pedaço, mais uma parte. Ficou grande aqui o relatório, então eu cortei, tá? E eu só repeti aqui o EBITDA que eu já havia explicado na tela anterior. Só um segundo, pessoal. Então, eu só mantive, né, a informação aqui. E o que eu tenho após o EBITDA, né? Após o EBITDA, nós vamos encontrar aqui depreciações, amortizações e processos aqui onde pode ter uma exaustão de um item. Eu também vou somar tudo isso. O que é uma depreciação, pessoal? Isso aqui é muito utilizado por empresas que possuem muitas máquinas, veículos, empresas que possuem bens de alto valor. Esses são chamados de ativo, né? O ativo fixo, o ativo imobilizado. Um ativo fixo, ele pode ser depreciado, ou seja, existe um valor monetário que eu posso depreciar dos meus bens e das minhas máquinas, e toda essa depreciação feita, né, naquele mês, eu vou somar nessa linha aqui da depreciação. Eu posso ter lá 10 caminhões, mensalmente eu deprecio o valor desse caminhão, somo essas 10 depreciações dos meus 10 caminhões e coloco esse total nessa linha. A depreciação é interessante, pessoal, porque a depreciação, ela aumenta o valor da despesa da tua empresa. E aí isso vai resultar lá embaixo num pagamento menor de impostos. Por isso que é interessante ter a depreciação, pessoal. Aqui um belo exemplo, ó. Depreciação é uma informação que vocês não conseguem enxergar, por exemplo, no fluxo de caixa. Porque a depreciação não é algo que eu estou pagando, né? A depreciação eu não vou pagar nada. É um valor que eu posso reduzir, né? Na verdade, eu vou aumentar as minhas despesas e isso vai me ajudar a reduzir, a pagar menos impostos. Então, um fluxo de caixa, por exemplo, não consegue mostrar isso. Uma DRE mostra essa informação para a gente. Total de depreciações. Podemos ter também aqui, na próxima linha, outras receitas e outras despesas. Como assim, pessoal? Uma empresa pode ter outros tipos de receitas ou até outros tipos de despesas que não fazem parte do trabalho do dia a dia desse negócio, tá? Eu posso, por exemplo, ter uma receita vinda de um caminhão que eu vendi. Eu não sou uma empresa de venda de caminhões. O caminhão eu uso para trabalhar. Mas eu posso, um belo dia, desfazer do meu caminhão e isso gera um outro tipo de receita no meu negócio. Meu negócio, por exemplo, pode ser vender televisor, né, micro-ondas, geladeiras, eletrodomésticos aí, mas eu vendi um caminhão que me gerou um outro tipo de receita, ou até mesmo um outro tipo de despesa. Aqui é importante, eu posso ter, por exemplo, uma despesa que o banco me cobrou, porque eu atrasei o pagamento de um financiamento, de um empréstimo. O banco pode me cobrar uma multa, uma taxa, é um outro tipo de despesa, uma despesa financeira que foi aplicada dentro da minha empresa. Então, essa linha mostra para mim outras receitas e outras despesas que ocorreram na empresa.
chegando aí no resultado operacional. O resultado operacional vai ser o EBITDA, menos as depreciações, amortizações, menos outras receitas ou despesas, e chego no resultado operacional. Notem, pessoal, que na linha aqui de outras receitas e despesas, na verdade, essa linha ela pode se comportar como mais, né? Ela pode ser menos ou mais. Porque se eu tive aqui uma receita ao invés de uma despesa, se eu tive mais receitas aqui do que despesas, aí o meu resultado melhora, ele não piora, ele vai ficar mais e não menos. Mas fazendo essa conta aqui, eu chegarei no meu resultado operacional. E aí a gente chega no fim, né? Avancei a minha tela. Depois do resultado operacional, nós vamos ter aqui alguns tributos, né, que é o IRPJ e o CSLL. IRPJ é o Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica e o CSLL é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. IRPJ, pessoal, e CSLL são dois tributos, né, ou como popularmente a gente chama de impostos, mas o correto seria que chamar de tributos, são dois impostos, entre aspas, que eles são calculados e eles devem ser pagos somente depois que você apurou o seu resultado operacional, tá? É diferente, pessoal, aqui do ICMS, do IPI, do BIS. ICMS eu pago a cada venda do meu produto, ou se eu fiz uma remessa. Se eu tiver uma prestação de serviço, eu pago ISS a cada nota que eu gerei do ISS, a cada nota de serviço, eu preciso pagar, recolher o imposto ISS na prefeitura. Esses dois tributos aqui não. Eles serão pagos ao governo, mas após eu fechar o resultado da minha empresa. Eu tenho que fazer todo esse cálculo. Quando eu chegar no resultado operacional, aí sim eu vou calcular quanto que eu vou pagar de IRPJ e quanto vou pagar sobre a contribuição social do lucro líquido, tá? Eles são calculados sobre o resultado operacional. Faço esse cálculo, descubro quanto eu pago desses impostos, e aí eu tenho um menos, e aí sim eu chego no final, que é o meu resultado líquido. O resultado líquido vai ser o resultado operacional menos esses dois tributos que eu tenho que pagar, que eu tenho que recolher. Chego no resultado líquido. O resultado líquido, pessoal, esse sim é o lucro final da empresa. Depois de toda essa conta aqui, né, e subtraindo um monte de coisa aqui, nós vamos chegar no resultado líquido. Aí sim eu posso ter uma segurança se o meu negócio está indo bem, se o meu negócio está indo mal, tá? Aí eu vou ter certeza, vou ter visão se eu estou bem ou se eu estou mal. Por isso que uma DRE é muito importante, gente. Algumas empresas, elas acabam analisando, por exemplo, só o primeiro tópico aqui, né? Quanto que eu tive de receita com vendas? Poxa, tive lá, né, 1 milhão de receitas, que bacana, legal. Só que ela não vai descendo essa lista aqui para ir tirando o que ela gastou. Por isso que é extremamente importante e necessário analisar isso aqui. Quando eu chegar lá no final, depois de todos esses passos, eu chegar lá no meu resultado operacional, aí sim eu posso comemorar ou não. De repente, o meu negócio pode estar no negativo aqui, eu não estou enxergando isso. Muitas empresas quebram exatamente porque não fazem essa conta completa até chegar no final aqui, que é o resultado, aqui sim, né, o resultado líquido da empresa, pessoal. E depois que eu cheguei no resultado líquido, né, o que, que eu devo fazer na minha empresa? O que as empresas fazem? Gente, acabou aí? Aí ainda não acabou, né? Mas a partir daqui, aí sim os empresários conseguem tomar decisões assertivas, onde ele vai falar, puxa, eu posso fazer um novo investimento? Será que eu posso comprar aí um novo caminhão, um novo terreno? Será que eu posso aumentar a minha fábrica? Se eu tiver um resultado líquido positivo, esse sim é efetivamente, né, economicamente, eu posso dizer que essa empresa vai ter dinheiro para fazer investimentos, para fazer financiamentos no banco, né? E ela vai ter condição de pagar esses financiamentos. E aqui, a partir daqui, é que entra a grana dos sócios, né? Então, é muito comum as empresas dividirem. Depois que você chega no resultado líquido, a gente faz uma divisão. Tantos por cento desse resultado líquido eu vou aplicar na minha empresa, eu posso guardar esse dinheiro, e um percentual do resultado líquido vai ser dividido entre os sócios. Então, aqui entra a grana que os sócios recebem
por todo aquele período que eles trabalharam na empresa. Isso é um DRE, tá, pessoal? Agora eu quero fazer uma demonstração de como ter tudo isso no SAP Business One. E aí a gente tem uma visão do SAP, pessoal. Para quem não conhece o SAP, para quem nunca viu o SAP Business One, pessoal, aqui eu estou já no SAP Business One HANA. Eu estou rodando aqui o SAP em nuvem, então eu posso rodar ele em qualquer local. Basta que eu tenha meu computador ou até meu celular, né, meu smartphone, e vocês conseguem acessar o SAP a partir de qualquer local. Como eu mencionei, o SAP Business One traz aqui um BI já integrado na ferramenta. Aqui eu tenho um BI mostrando o comissionamento por vendedor, por clientes, distribuidores, né? Meu faturamento por empresa, eu tenho vários negócios, várias empresas, então eu posso enxergar qual empresa me está faturando mais, minha venda por mês, como é que estão as minhas vendas por trimestre. Esse BI ele é completamente editável, pessoal, a gente pode construir qualquer tipo de visão, tá? No fundo, o DRE é apenas um bloco, né, dentro disso aqui, porém o DRE é uma visão, sabendo utilizá-la, é extremamente útil para a empresa. Então, o Business One HANA, ele já é repleto aqui, já tem um BI pronto, além de podermos criar a nossa visão completamente personalizada dentro do SAP. E aí eu vou executar, pessoal, um DRE para vocês. Então, eu vou usar aqui um campo de pesquisa do SAP, e vou pesquisar aqui pelo relatório de o DRE, a demonstração de resultados. Achei aqui no menu do SAP o relatório. Aproveitando para explicar, pessoal, aqui do lado esquerdo nós temos os módulos do SAP, né? Então aqui a gente faz todo o teu processo de compra, desde uma requisição, cotação de compra, pedido de compra, passa por todo o workflow de compras, né, da empresa, aprovações. Tem um módulo de vendas para fazer todo o processo de vendas, todo o processo comercial, prospecção, funil de vendas. Depois eu vou lá para o financeiro. Então, o SAP tem todo essa gestão do teu negócio totalmente integrada através dos documentos aqui do SAP. O SAP também tem toda a parte aqui de plano de contas, né, a parte contábil do sistema. Aqui eu tenho o plano de contas aqui da contabilidade. E o DRE, pessoal, ele sai exatamente desse plano de contas, tá? Então, para quem não tem um software, um sistema que tenha aí o módulo contábil, vai ser bem difícil gerar uma DRE, tá? Bom, como é que funciona então a DRE no SAP? Já tem uma DRE aqui pronta para nós utilizarmos, tá? Anteriormente, pessoal, eu expliquei para vocês sobre o regime de competência e o regime de caixa, né? E eu disse também que uma DRE geralmente é executada pelo regime de competência. Aqui no SAP vocês podem escolher, tá? Então, se eu quiser executar a minha DRE pelo regime de competência, ou seja, a data onde eu vendi, onde eu comprei, eu vou selecionar data de lançamento. Se eu quisesse executar o meu DRE pelo regime de caixa, que seria a data em que eu efetivamente recebi do cliente ou paguei o meu fornecedor, eu poderia selecionar a opção data de vencimento. Então, atendemos a todos os gostos aqui, porém, o DRE, popularmente, é muito mais utilizado por regime de competência, por isso eu vou usar aqui data de lançamento. Seleciono data de lançamento, especifico o período que eu quero analisar. Eu posso olhar um ano inteiro? Posso, como eu vou olhar aqui com vocês 2019, ó. 1 de janeiro de 2019 até 31/12. Mas posso olhar mensal, pessoal. O SAP, na verdade, ele faz o processo de contabilização em tempo real. Isso significa que os colaboradores, aí, os empregados de vocês estarão trabalhando, lançando as compras, as vendas, os pagamentos, e o SAP contabiliza em tempo real, e isso significa que eu tenho o meu DRE sempre pronto em tempo real. Eu não preciso esperar o meu contador fechar a contabilidade, fechar o mês, e depois de 15, 20 dias ele me enviar um relatório para dizer como é que eu fui. Não, vocês vão ter isso aqui em tempo real no SAP. A pessoa vai lançar uma compra, uma venda no sistema, e instantaneamente isso já vai estar refletido no meu relatório, tá? Eu vou olhar aqui o período 2019, aí eu pego o ano passado inteiro para vocês entenderem como isso é executado. Eu posso pedir para o SAP um relatório anual,
que seria totalizar o ano, né, por trimestre ou por mês. Eu vou tirar um anual e posso escolher que tipo de DRE ou qual visão, pessoal, de DRE que vocês querem executar no SAP. Tá? Eu tenho aqui, neste exemplo, eu tenho 3 tipos. Eu tenho um DRE contábil, eu tenho um DRE gerencial e eu tenho um padrão. Por que isso, pessoal? Eu posso ter um DRE para atender o governo, né, para fazer as entregas legais, o governo, o meu contábil, né, ou até um banco que gosta de olhar de um jeito específico, né, eu crio uma visão contábil. E vocês podem ter uma visão gerencial, que é exatamente como vocês controlam o negócio. Aqui entra, pessoal, os famosos centros de custo, né? O SAP ele trabalha com centros de custo. O centro de custo ele vai dar uma visão gerencial do teu negócio, por produto, por linha de produto, por linha de negócio. A gente não precisa ficar travado nos nomes da contabilidade, tá? Eu vou selecionar a opção DRE gerencial, vou dar OK, e o SAP vai executar e vai preparar o meu relatório, a minha DRE. Bom, o que eu tenho aqui, pessoal? Vou deixar esse relatório menor para ficar simples aqui a explicação. Deixa eu dar um zoom, tá? Então, estou enxergando a DRE e toda aquela estrutura que eu mostrei para vocês, ela está representada aqui. Receita com vendas, que é positivo, menos as deduções ou impostos, me dá a minha receita líquida, menos o meu custo, vai dar a minha margem, vai ser o total da minha margem bruta, menos as despesas e assim por diante, toda aquela estrutura está aqui. Para cada linha, pessoal, eu tenho os totais. Observe, então, que o meu total de receitas deu aqui 157.470, né, nesse período, no ano 2019, e eu acabei o fim aqui do meu relatório, né, o meu resultado líquido foi de R$131 mil. Ou seja, comecei com 157 e o SAP foi descontando. 157 mil menos as minhas deduções com impostos, que são de 26 mil, me dá a minha receita líquida de R$130 mil. E depois, como eu mencionei para vocês, o SAP veio abatendo, tá? Aqui trouxe zerado o meu custo, manteve os 130. Aqui no fim, eu tive nas linhas, né, de outras receitas e despesas, eu tive R$66 aqui, que foi, na verdade, uma receita. Isso fez aqui o meu resultado operacional até subir, pouca coisa, mas subiu, R$66, né? Ele estava em 130.997, aumentou R$66, foi para 131.063, e o meu resultado final, né, R$131 mil. Esse sim, com segurança e com certeza, é o resultado líquido da minha operação, e aí eu posso analisar até com metas, né? Quanto que eu planejei começar o ano, eu atingi a minha meta ou não, o SAP vai dar toda essa visão para vocês. É possível aqui, pessoal, expandir esse relatório, tá? Eu consigo detalhar isso aqui. Exemplo, eu estou olhando isso aqui apenas no nível número 1, né? Numa primeira camada, né? A gente consegue, pessoal, abrir isso daqui e eu posso detalhar esses níveis, tá? Eu não, aqui na minha explicação anterior, eu falei apenas de títulos, mas com o SAP vocês conseguem expandir os níveis. Aqui eu estou vendo o nível 1. O que é nível 2, por exemplo? Se eu colocar nível 2, eu posso enxergar da seguinte forma, pessoal. Quanto eu tive com receita de vendas, né? Os R$157 mil aqui. Legal, muito bom. Mas quanto que eu tive com venda de produtos? Zero. E com venda de mercadorias? R$137 mil. E 20 mil com prestações de serviço. No fundo, a minha receita total deu 157 mil, mas elas ocorreram com vendas de mercadorias e com prestações de serviço. Notem a importância, pessoal. Né? Eu enxergar que eu tive de receita 157 mil, bom, legal, mas de onde que veio isso? Qual negócio meu que está indo melhor? É a revenda de mercadorias ou as minhas prestações de serviço? O SAP vai dar isso para você, gente, no detalhe, tá? Esses nomes também, eles são editáveis. A minha empresa não trabalha com prestação de serviço. Sem problemas, isso aqui é construído, tá, pessoal? A gente pode não usar aqui a opção de serviço, só usar produtos.
Ou então eu quero separar por linha de produto, linha de serviço. Nós podemos colocar aqui exatamente o nome da tua linha de produto ou da tua linha de serviço. Tá? E como eu mencionei, é possível também criar diferentes visões. Eu posso fazer uma visão para o contador, para a contabilidade, eu posso ter uma visão para o presidente da empresa, eu posso ter uma visão mais gerencial para os gerentes e diretores. Vocês poderiam construir N visões dentro do SAP Business One, como eu construí a minha visão gerencial para o nosso DRE. Além disso, pessoal, vou dar um voltar, só explicando antes, né? Então, olha aqui os detalhes, né? Eu abri aqui no nível 2, eu poderia até chegar em nível 3, se eu chegasse no nível 3, eu conseguiria enxergar as contas contábeis e o SAP vai detalhando. Esse relatório, ele também pode ser analisado, uma visão importante, de forma mensal ou trimestral. O que acontece se eu selecionar a opção mensal, gente? Vou deixar mensal, vou processar o relatório. Eu vou enxergar o relatório, só que vou enxergar esses números mês a mês. Então, observem, aqui a minha primeira coluna aqui, tem duas, na verdade, ela dá um total, né? O total do período, e aí depois eu tenho o mês de janeiro aqui nessa outra parte. Então, o meu ano, né, no ano foi 157 mil reais. Só que em janeiro aconteceu quanto? 20 mil. Então, eu consigo analisar mês a mês, eu posso ver a evolução da minha empresa, em que mês eu estou indo bem, ou em que mês eu fui bem, ou até estou indo, né? Pode ser no presente aqui. Então, vocês podem observar, pessoal, que em janeiro eu tive uma receita de 20 mil, e em fevereiro eu tive zero. Março eu tive o quê, pessoal? Zero. Aí eu voltei a ter vendas, receitas de 30 mil reais em abril. Então, mês a mês eu posso ir analisando e entendendo isso daqui. E para mostrar para vocês, pessoal, que o SAP ele contabiliza, né, ele gera isso em tempo real, eu vou fazer um lançamento aqui no passado, eu vou lançar uma venda da minha empresa para fevereiro, por exemplo, ou poderia até se pensar no futuro, né, se eu quisesse lançar em fevereiro de 2020, mas eu posso lançar algo e o SAP em tempo real atualiza o meu relatório. Então, nós temos a informação sempre pronta dentro do SAP. Eu poderia lançar uma venda, se eu lançar uma venda, eu vou ter uma receita. Eu poderia fazer uma compra, eu vou ter um gasto, vou ter uma despesa. Eu vou fazer uma venda, pessoal, tá? Eu vou fazer uma venda para um cliente que vai ser a G2, vou colocar aqui um televisor Sony, tá? E eu vou lançar alguns impostos do SAP. Vou dar um adicionar, vou lançar aqui a G2 Tecnologia, como cliente, eu poderia pôr, evidentemente, qualquer cliente. Eu vou vender o televisor Sony, vou dizer que eu vendi um televisor por 5 mil reais e vou colocar impostos, tá, pessoal? O SAP vai fazer todo o cálculo de impostos para vocês. Se eu detalhasse aqui, eu tenho ICMS, IPI, PIS e COFINS, já serão contabilizados nessa nota fiscal que eu estou lançando. Aqui eu tenho as duas datas, né, o regime de competência e o regime de caixa. Então, eu vou fazer um exemplo. Eu quero que essa venda entre no mês 2. Eu teria que digitar 10/2, só que eu quero fazer mais, eu quero que ela caia no ano passado. Tá? Eu vou fazer isso aqui cair no ano 2019, só para refletir no meu relatório de 2019. Evidentemente, pessoal, que eu não deveria fazer isso numa empresa, né? Se eu estou em 2020, como é que eu vou lançar lá no passado, né? Seria... Alguém esqueceu de lançar isso, tá? Mas eu vou fazer esse exemplo apenas para vocês verem como a contabilização é em tempo real no SAP. Eu poderia colocar que o regime de caixa é outro mês, né? Então, eu posso dizer que isso aqui vence no mês de março, por exemplo. Né? Pode até ser uma nota não paga ainda. E vou dar um adicionar nesse documento do SAP. Quando eu adiciono esse documento, pessoal, o documento é gravado. O documento sendo gravado, eu vou mostrar para vocês, o SAP gera automaticamente a contabilização disso. Os débitos e créditos nas contas contábeis são feitos de forma automatizada e é por isso que nós temos a DRE sempre pronta para vocês utilizarem. Esse documento foi lançado, o SAP gerou a contabilização e ele colocou isso para mim aqui no mês de fevereiro. Feito isso, eu poderia ser um diretor, um cara que consome aqui uma DRE nessa empresa. Eu quero um relatório mensal, vou tirar a DRE gerencial,
Quando eu processar, ok, o SAP processa. Eu vou dar um destaque aqui agora para vocês observarem. Vocês vão notar que a minha receita, pessoal, já aumentou em R$162 mil. Ou melhor, ela foi para R$162 mil, ela subiu em R$5 mil. O meu EBITDA aumentou, bacana, legal. O meu resultado líquido aqui embaixo também melhorou. E os R$5 mil que eu lancei, eles já caíram exatamente no mês de fevereiro. Ó. Fevereiro, os meus R$5 mil de venda, o que me gerou impostos. Olha que bacana, pessoal, a visão dos impostos, né? Eu tive R$5 mil aqui de receita, tive 1.362 de impostos, logo, né, o meu total aqui ficou em R$3.637,50, porque eu tive impostos. Aí depois teria que tirar as despesas, né, ocorridas no mês, para chegar lá no final, no nosso resultado líquido. E vejam que eu acabei de lançar uma nota que não existia no SAP, e ela já refletiu no meu relatório, na minha DRE do SAP Business One. Para finalizar, pessoal, é muito comum também, nós temos muitos clientes que pedem para a gente uma DRE por projeto, por centro de custo, por filial. Ó, eu quero analisar só o DRE da minha filial que está lá no Rio Grande do Sul. Pô, bacana. Só a minha filial do Rio. Ou as duas empresas juntas, né? São Paulo mais Rio de Janeiro, por exemplo, 2 negócios juntos. Nós podemos ainda fazer filtros dentro do SAP. Então, eu posso filtrar por projeto ou obra, né? Projeto é uma obra, por centros de custo, por tipo de serviço, por número de contrato. Filial são as empresas de vocês cadastradas dentro do SAP. Então, a nossa DRE pode ser entregue para vocês por projeto, por empresa, por centro de custo, ou seja, eu quero olhar só aquilo especificamente, ou então não, eu quero olhar aquilo consolidado, todos os meus negócios unificados, é vocês quem vão escolher como vocês querem analisar e retirar uma DRE. Resumindo, pessoal, com o SAP, toda a contabilização é feita de forma automatizada, e o fim disso é o SAP entregando uma DRE para vocês, e ainda poderia ser totalmente personalizada, com exatamente a cara, os títulos que vocês quisessem, só para dar uma visão disso, né? Essa personalização, ela é construída nesse local, né? São os modelos de relatórios financeiros. Aqui eu posso dizer que eu vou criar uma DRE, e nessa DRE eu posso selecionar o tipo desejado, DRE, por exemplo. Aqui está a DRE gerencial que eu criei, e exatamente aqui, pessoal, é onde a gente constrói essa DRE, por isso que eu reforço para vocês, ela vai ter o título que vocês quiserem usar, tá? Aqui eu posso criar novas contas e pôr o nome que eu desejar utilizar. Tá? Vamos voltar para o meu PPT, para a minha apresentação. Muito bem, então passamos aqui pelo DRE, visualizei com vocês a DRE no SAP, e com isso, pessoal, chegamos no final da nossa apresentação. Acabei avançando, a proposta era até às 11, avancei um pouquinho no tempo, avancei uns 10 minutos, peço aí desculpa, mas agradeço vocês que estão aí comigo, participando. Aqui, pessoal, tem o meu e-mail, tá, no final da tela. Me mandem e-mails, mandem dúvidas, sugestões. Esse é o canal da G2 Tecnologia para atender os nossos clientes, ou você que ainda não é cliente, quer ter mais informação do SAP, da DRE, do fluxo de caixa, fala com a gente, me manda e-mail, meu celular está aqui, me manda mensagem no WhatsApp, a gente vai entrar em contato com vocês para trazer solução, deixar o negócio de vocês cada vez melhor, aumentar essas receitas, melhorar esse resultado de cada empresa. Pessoal, meu muito obrigado novamente pelo tempo. Quem tiver dúvidas depois, meu e-mail está aqui, e entrem em contato para a gente falar mais sobre SAP Business One. Um forte abraço aí a todos, bom dia aí, bom almoço e bons negócios para todos. Valeu, pessoal!